Olá, eu sou Renata Camargos, do canal Reinventa Renata. E hoje eu trouxe uma história de um livro que eu amo muito, que está na minha mala. Espera aí. Nesta mala que vocês já conhecem. Espera um pouquinho. Deste livro aqui. Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. Ricardo Azevedo, para quem não conhece, conta histórias populares para crianças desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. E a história de hoje é a história que se chama O Homem que Enxergava a Morte. Vem comigo. Era uma vez um homem muito pobre, muito humilde. Este homem já tinha 6 filhos. 6 filhos. E a mulher, certa vez, sentiu um inchaço na barriga e o homem percebeu que teria mais um. Teria o 7º filho. Não sei se vocês sabem, mas 7º filho, número 7, na cultura popular não é lá um número muito bom. E ele já estava preocupado, porque quem iria ser padrinho desse 7º filho? Para os outros 6 já foi difícil, porque o padrinho, nessas culturas e nesses lugares, tem uma função muito importante. Na falta dos pais, os padrinhos têm que dar um jeitinho. Então, ele saiu de casa, disposto a conseguir um padrinho para esse pobre desse 7º filho. Então, ele saiu de casa, deu um beijo na mulher e foi. Andou, bateu numa porta, bateu em outra, pediu um, pediu outro. Ninguém queria apadrinhar esse filho desse pobre pé rapado. Então, ele foi para casa. No meio do caminho, apareceu um ser estranho, uma coisa coberta por uma capa preta. E ele chegou perto e disse: Oi, aqui, meu senhor, minha senhora, não sei. Aqui, quer ser padrinho do meu filho? A figura virou. Quando virou, ele... era uma caveira com uma gadanha na mão, feita de ossos. Na verdade, era a morte. Ele ficou meio desesperado, mas também desesperado. E ele não tinha o que fazer, então olhou e percebeu que era a morte. Ele disse assim: Olha, dona Morte, bem que a senhora podia ser madrinha do meu filho, né? A morte ficou meio espantada, porque ninguém a tratara muito bem. Então ele disse assim: porque olha pra você ver, a senhora é uma boa madrinha, porque a senhora é trabalhadeira, a senhora é justa, leva rico, leva pobre, a senhora não se atrasa, chegou a hora, a senhora tá lá, a senhora diz a verdade, porque quando tiver pra morrer, morre mesmo. Então, a senhora seria uma ótima madrinha. Topa ser madrinha do meu filho? A morte, na hora, disse assim: lógico que eu aceito. E fico lisonjeada, porque todos brigam comigo, dizem que eu levo gente, não entendem que eu só estou fazendo meu trabalho. Sem mim, sem a morte, o planeta iria ficar insuportável, muito cheio, horrível. Então, assim foi feito. Ela se tornou madrinha de seu 7º filho. Quando ela se tornou madrinha de seu 7º filho, chamou o pobre coitado do homem e conversou com ele. Olha, eu sou uma madrinha e sei que você não tem condições para criar nem 7, nenhum filho. Então eu vou ajudar. Vou lhe dar riqueza. Vou lhe dar uma fortuna, se você quiser. Ele, aí foi bom, tava esperando, mas eita. Eu gostei. É ouro, é joia, dinheiro no banco, Bitcoin. Não, ela disse não. Eu vou te transformar, a partir de hoje você será um médico. Ô, dona Morte, com todo respeito, você tá doida? Eu, médico, não sei nada de medicina. Nada. Você é uma tristeza. Você não entendeu. A partir de hoje, você vai fazer uma placa dizendo que nessa casa mora um médico que está disposto a atender. Está aberto o seu consultório. Não, o povo vai achar que eu tô louco. Médico. Minha mulher também vai pensar que eu pirei. E a partir daí,
quando você for atender a um paciente, você vai na casa dele. Quando você chegar, você será o único que irá me ver. Eu estarei lá, sempre. Só você vai me enxergar. Quando eu estiver na cabeceira da cama, o doente pode estar muito ruim, ele vai sobreviver. Se eu estiver aos pés da cama, desiste, já avisa que ele não vai viver. E assim, você vai fazer sua riqueza e fortuna. Uai, tá bom, né? Não tem nada a perder. Não tem nada mesmo. E assim, o pobre coitado, aceitando a sugestão da Dona Morte, sua comadre, né? Fez a placa, pendurou na porta da casa. Alguns riram, mas com o tempo, pessoas desesperadas começaram a bater a sua porta e levaram o suposto médico para atender esses pacientes. E assim foi feito. Como ele era o único que enxergava a morte, quando ele chegava na casa do paciente, se ele enxergasse a morte na cabeceira da cama, ele sabia que a pessoa podia estar mal, muito doente, que ela iria sobreviver. Então inventava qualquer coisa e dizia que ele iria sobreviver, dava qualquer coisa para a pessoa beber e a pessoa vivia e eles todos ficavam encantados. Agora, se o paciente, mesmo que estivesse muito bem, com toda a saúde, e a morte, ele enxergasse a morte aos pés da cama, não tinha jeito. Ele dizia que já poderia encomendar o paletó de madeira, o caixão que a pessoa não ia viver. Então, quando ele chegava e via e falava, as pessoas se pagavam muito bem. E ele foi ficando rico, e rico, e rico, e enchendo de dinheiro. E conseguiu criar os seus filhos. Com o tempo, os seus filhos já estavam bem criados, então a morte bateu à sua porta, porque ele já estava velhinho. Ele abriu a porta e, quando viu a morte, ficou todo feliz. Ah, comadre, como está? Vamos entrar? A morte disse, não tenho uma notícia muito boa para lhe dar. Ué, mas o que é? Tá tudo tão bom, meus filhos tão bem criados, formados. Chegou sua hora. Ah, não, Dona Morte, agora que eu tenho dinheiro, posso usufruir de tudo que eu fiz, de tudo que eu construí, meus filhos criados, agora que eu vou aproveitar a vida, você quer me levar? Não. A morte já tinha um certo apreço por aquele homem e disse, vou lhe dar então 1 ano de vida, para você aproveitar a vida. E depois você vai comigo. O homem assim fez, trabalhou, aproveitou esse último ano de vida, viajou e ajudou muita gente. Certa vez, ele foi atender uma jovem que estava muito doente. Era uma menina linda. Quando ele chegou perto, delicada, uma menina jovial, que tinha a vida inteira pela frente. Mas ele chegou lá e viu que, além dela estar muito doente, aos pés da sua cama estava a morte. Ele ficou tão chateado e pensou, eu só tenho 1 ano de vida mesmo, não tenho nada a perder. Nessa hora, ele falou bem baixinho, enquanto a morte, que quase não dormia, tirava um rápido cochilo em cima da sua gadanha, disse ao pai, vamos virar a cama. O pai não entendeu, mas como ele era um médico muito famoso, viraram a cama da menina. Quando desceram a cama, pá! E a morte acordou e percebeu que estava, ao invés dos pés da cama, estava na cabeceira. E o médico disse assim, ela vai sobreviver. No dia seguinte, a menina sobreviveu, acordou linda e muito bem. Mas a morte ficou muito brava, porque foi enganada pelo seu compadre. E na hora, ela chegou perto dele, ele chegou em casa e ela chegou junto e disse, agora você vai embora. Ah, mas e o ano de vida? Não, nosso trato foi desfeito, você quebrou ele, você me enganou. E ele disse, não, eu não posso ir embora. A morte deu uma piscada e levou ele para um lugar diferente. Ele foi transportado para um lugar escuro, cheio de velas. A única luz era a luz daquelas velas.
Eram várias velas, velas grandes, velas pequenas, velas médias, velas gordas, velas finas. Então ele percebeu que isso, essas velas, são a vida das pessoas. Velas longas são vidas que ainda vão ficar na terra. Pessoas que viverão muito. Velas pequenas são pessoas que a vida já está passando, está quase chegando a hora que eu possa levá-las. E ele viu uma vela, um toquinho desse tamaninho, custando sair um brilhozinho, que um foguinho de nada. E disse, e aquela vela daquele coitado ali? Aquela vela é a sua vida. E a sua vida está por um fio. Está na hora de você ir embora. E eles voltaram para a casa do médico. Então, ele disse bem assim, tá bom, Dona Morte, eu vou, tudo bem. Só que eu vou te fazer um último pedido. Você não pode me negar um último pedido, né? A Morte, tudo bem, o que você quer? Eu quero rezar um Pai Nosso. Depois que eu rezar o Pai Nosso inteiro, você me leva. Só isso. Um Pai Nosso, tudo bem. Pode rezar seu Pai Nosso e nós já vamos. Ele começou a rezar. Pai nosso, que estais no céu. Termina, a Morte dizia. Eu não quero terminar. Acho que eu vou levar muitos anos para terminar esse Pai Nosso. A Morte ficou muito brava, porque novamente foi enganada pelo seu compadre. E foi embora bufando. E o tempo é um trem que não para na estação. Foi passando, e ele foi vivendo, viveu muitos e muitos anos. Porém, certa vez, numa noite escura, voltando de um atendimento, encontrou um corpo de uma pessoa jogada na beira da estrada. Ele se compadeceu com aquele pobre coitado e, vendo que não podia fazer nada por ele, não havia mais nada, já havia falecido, resolveu que iria cavar uma cova ali na beira da estrada e enterrá-lo, para não ficar o corpo jogado ali. Então, ele cavou, ele colocou o corpo, ele cobriu. Quando terminou, rezou um Pai Nosso. Assim que ele terminou de rezar o Pai Nosso, o homem saiu da cova e deu uma risada, pois não era ele, era a Morte, fingindo-se de morta, tentando enganar o homem, e conseguiu. Nesse momento, a Morte disse, hora de ir embora. Pirlim pim pim, a história chegou ao fim. Quem gostou, bate palma. Qualquer dia eu volto aqui. Hoje eu vou mandar um abraço para a Larissa Silva, filha da Alessandra, que adora histórias, é uma menina maravilhosa, assim como a mãe dela. E vou mandar um abraço também para a Lurdona, que como essa história é uma figura folclórica da minha cidade. Lurdona, mãe da Hermidália, um abraço para você, espero que você goste dessa história, espero que todos vocês gostem muito. Beijo, beijo, beijo. Tchau!